Muito boa tarde para você, sejam bem-vindos a mais um SBT Esporte aqui na sua telinha. E a gente começando com rodada de Brasileirão. Já tivemos vitória do Corinthians, que está no G4, tá 2 pontos do Palmeiras ali, hein? Falando em Palmeiras, tá entrando em campo hoje e amanhã tem clássico entre São Paulo e Santos, tem o Sansão e a gente vai falar de seleção brasileira, retorno da torcida ao interior e muito mais. Participa com a gente, 18991437891. O programa tá recheado de conteúdo esportivo para você e, claro, Caio Esteves está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Caio. Beleza, Marião. Boa tarde para todo mundo de casa aí. Tudo certinho, graças a Deus. É bom demais a gente poder mostrar gols com torcida nos estádios, né, cara? Pô, muito legal. Tava lendo, a gente tava pesquisando, vai ter o Novo Horizontino agora também com torcida. Os próximos jogos agora aqui em São Paulo serão todos aí com torcida, claro, com todo o controle, toda a questão do distanciamento. Apesar de que a torcida do Corinthians ontem, muitos não estavam usando máscara, a máscara no queixo não pode, tem que usar máscara, tem que realmente se prevenir. Mas assim, é muito bom ver realmente a torcida de volta, né, Mário? Isso e muito legal da torcida mesmo do Corinthians combinou, né, de todo mundo ficar o mais próximo possível, não ficar todo mundo afastado. Muito afastado. Mas ficar o mais perto possível do campo para o torcedor sentir o bafo na cacunda aqui. Não, faz muita diferença no jogo de futebol, cara. Você tem uma torcida presente que realmente faz barulho, que sabe se comportar, sabe agir como torcedor realmente do time, não fica só com o celularzinho fazendo vídeo, fazendo foto. Eu acho que conta muito e os jogadores realmente sentem isso também. Se o meu avô tivesse vivo, ele estava triste hoje. Porque o Bahia ontem deixou ele na mão, o meu vozinho Mané. Ele ia ficar louco. Meu Bahia, era, o Bahia dele já era. Porque o Corinthians venceu o Bahia de virada na Neoquímica Arena. O time vai se entrosando cada vez mais e a vaga direta para a Libertadores parece que já se tornou uma realidade e a gente põe na tela para você ver. Parecia que não seria uma noite boa para o Timão, mas o fim foi ótimo. Aos 31 de jogo, o VAR chamou e o árbitro deu pênalti para o Bahia. Gilberto cobrou e guardou 1-0. Aos 47, pênalti para o Corinthians e expulsão no Bahia. Roger Guedes na cobrança e caixa para o Timão, com categoria 1-1. O Corinthians virou o jogo logo no começo da segunda etapa. Fagner levantou a bola na área e Cantilho desviou no primeiro pau, encobrindo o goleiro, 2-1. Aos 23 da segunda etapa, Jô matou o jogo. Gabriel Pereira bateu de fora. O goleiro bateu roupa e Jô completou no rebote. O Bandeira deu posição irregular, mas o VAR validou o lance. Fim de jogo, Corinthians 3, Bahia 1. Noite feliz para os corintianos que voltaram à Neoquímica Arena. Muito legal, muito legal. E legal ainda é o que o Silvinho falou sobre o retorno da torcida, né? Da fiel aos jogos do Corinthians. Põe na tela. Primeiro precisei me preparar, porque já imaginava as canções, algumas novas, outras antigas. E a primeira preparação foi minha. E logo depois, obviamente, nesse tempo curto de 3 dias que nós tivemos de um ciclo aí, de um jogo do Bragantino agora para o jogo que a gente acaba tendo uma grande vitória. E, enfim, eu primeiro precisei me preparar para depois passar para os atletas nesse ciclo bem curto. Entendíamos que o Bahia era um time que vinha diminuir todas as distâncias, marcar forte, pesado, jogar o seu jogo por uma bola. E nós trabalhamos pouco a pouco, não somente essa estratégia, mas também os atletas, porque tinha um fator motivacional muito forte. Nosso torcedor é muito presente, se notou no campo e, enfim, nós conseguimos ter um equilíbrio necessário para poder sair daqui com a vitória e ajuda do nosso torcedor. Eu acho que o Silvinho gostou da participação da torcida, né? Ele fica... Então... Bom, mas vamos lá, vamos usar o jogo. O Corinthians se perdeu um pouquinho no meio de campo, né? Errou muito no meio de campo. Parece que sentiu um pouquinho da falta daquela pegada de marcação. O time marca, mas não com aquela forma de como o torcedor normalmente está acostumado. É um time mais leve, né?
O Gabriel Pereira é um negócio fora de série ali pro lado direito, jogando com o Fagner, tá dando muito certo isso. E depois ele reveza muito com o William, eles se trocam muito de lado. Isso é muito legal. O segundo tempo foi muito bom pro Corinthians, o Corinthians atropelou o Bahia, né? O Piton precisa de um pouco mais de experiência, né? A bola não ia chegar no Gilberto, não precisava ter puxado o Gilberto. Poderia ter sido 3-0 sem muito... Lance bobo, né? Exatamente. Achei que foi justo, os 2 pênaltis foram bem marcados também, Mário. A gente estava falando aqui, o primeiro do Piton, ele comete o pênalti, obviamente, não tem nem o que falar. Sim. E o outro, o lance do Bahia também, o zagueiro, ele aumenta ali o espaço corporal dele com uma mão, com o braço. Então é pênalti, e aquela bola ia pro gol, né? Então não tem nem conversa também. Mas é o que você falou, o segundo tempo do Corinthians foi um segundo tempo realmente decente. O primeiro tempo ficou meio estudado, o Bahia chegando até algumas vezes, o Corinthians não conseguia entrar muito na defesa adversária, e aí acabou levando o gol de pênalti. Deu aquela baqueada, mas eu achei que o poder de reação do Corinthians no segundo tempo muito bom, assim. Começou dando resposta desde o começo, a torcida, mesmo levando o gol de pênalti, não parava de cantar, cantou mais forte ainda na hora que levou o gol, que é uma coisa totalmente diferente, né, que a gente vê, né, do torcedor corintiano. E aí depois o que falou foi a qualidade. A qualidade do time do Corinthians é muito superior à do Bahia. Os jogadores, naturalmente, você vê na troca de passe, no jeito de jogar, as jogadas vão aparecendo e os gols vieram por mérito de muitos jogadores. Só queria destacar fora os 4 que a gente tem, os 4 jogadores que a gente teve de reforço que chegaram, o William, Renato Augusto, o Juliano e o próprio Roger Guedes, que já são os mais badalados. O que vem fazendo o Gabriel Pereira e o Montilho e o Cantilho também no meio campo realmente assim, é muito elogiável. O Cantilho os últimos 3 jogos do Cantilho foram espetaculares. Realmente ninguém sentiu falta do Gabriel no meio campo. E o Gabriel Pereira, pelo amor de Deus, tá jogando muito também. É o cara objetivo, bancou o Mosquito, que era uma coisa que a gente não imaginava. Ele é muito objetivo, ele vai pra cima, ele sabe criar jogada, ele sabe criar espaço, ele sabe tabelar muito bem com o Fagner, tá dando super certo. Acho que é uma surpresa aí desse elenco, uma joia da base que chegou aí. Eu acho que é um jogador que vai crescer muito ainda nesse time. E só pra lembrar, rapaziada, que o Silvinho foi um dos maiores laterais do time da história do Corinthians. Jogou demais. Final dos anos 90 pra 2000 ali, viu, gente? Silvinho substituiu o Kleber, se eu não tô enganado. Lembra do Kleber? Sim. O Kleber jogou muito. Jogou muito o Kleber Jogava também, muito. Acho que ele foi primeiro, depois o Kleber, um dos dois. Mas o Silvinho, ele fez história no Corinthians, gente. Um baita lateral esquerdo. E não foi à toa que ele foi pro Barcelona e ficou tanto tempo lá jogando no Barcelona. City depois. Manchester City, Arsenal também. Enfim, jogou muita bola. Um cara que conhece de bola, mas só que ele tá começando como treinador. E os resultados mostram, Mário, pelo menos até agora, a gente tem que ser justo ao analisar, que o time do Corinthians era um time organizado, mas não tinha a qualidade técnica que precisava. Sim. Vários jogos a gente fez que o Corinthians jogou melhor, o Corinthians soube defender e não conseguiu o resultado porque a bola não entrava, o Jô num momento muito mal, o Vital entrando muito mal, também era um jogador que não conseguia dar aquela continuidade. Então acho que o Silvinho sofreu um pouco também dessa questão de não ter a qualidade no elenco. Agora a gente tá vendo que com um time bom ele tá sabendo trabalhar. E o Silvinho teve a primeira oportunidade de treinar na França, um time gigantesco e tal. E eu acho que ele precisa voltar pro Brasil para recomeçar a carreira como treinador. Criar a cancha ali nesse Exatamente, jogo, ter experiência. Vamos falar de Palmeiras, que já está em BH, onde enfrenta o América Mineiro. O Atlético deu uma boa distanciada, 10 pontos, né? Mas o discurso lá no Verdão é de que ainda dá para ir para a briga. Vamos ver. O Palmeiras está novamente em Minas Gerais. Vai jogar contra o América Mineiro e segue o objetivo de roubar a primeira colocação do Atlético Mineiro. A preparação do Verdão começou logo na segunda e terminou ontem. Os jogadores seguem acreditando na disputa pelo Brasileirão. Os problemas de Abel são os desfalques. O Everton, Gustavo Gomes e Piquerez estão nas seleções. Victor Luiz, Marcos Rocha e Mike lesionados. Então, a escalação deve ser bem modificada mais uma vez. Com Jailson no gol, Gabriel Menino, Luan, Renan e Jorge, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Rony ou Wesley, Dudu e Luiz Adriano. É importante lembrar também que o Verdão vai ter torcida contra. O América contará com pouco mais de 3.000 torcedores no estádio. É lá na Toca do Coelho lá, vamos ver como é que vai se comportar
o time do Palmeiras, né? Palmeiras esse que vai totalmente desfigurado, né? E pressionado pelo próprio treinador que quer que o time tenha coletividade e concentração maior do que está tendo. E concentração em mais de uma competição, né? Exatamente. O Abel conseguiu isso ano passado. É uma coisa até elogiável. Eu lembro de discursos de treinadores mais antigos, Mário, falando, não dá, o calendário não tem como, tem que focar em uma só. Na verdade, nem tão antigos. O próprio Renato Gaúcho defendia isso no Grêmio. Naquelas temporadas que ele foi muito bem, inclusive ganhou Libertadores e tudo mais, Copa do Brasil, ele defendia que o time dele tinha que brigar pela competição que estava mais perto de ganhar. E que, assim, se fosse necessário ele sacrificar uma competição para ganhar outra, ele defendia isso. O Abel já tem um discurso diferente. Do ano passado, não, a gente vai brigar pelo que a gente conseguiu, o elenco é bom, o qualificado, o banco de reservas é bom. Então, assim, o Abel tem uma visão diferente que, dependendo do elenco que você tiver, acho que até dá para você abraçar. O Palmeiras, eu acho que hoje é isso. O Palmeiras ele tem condição de brigar por todas as competições. Não pode largar a mão do brasileiro, tem que continuar pontuando. Quem sabe o Atlético não começa a tropeçar. Eu acho bem difícil, mas é totalmente possível, tem muito jogo ainda. Exatamente. Torcedor do São Paulo, vocês se lembram do Orejuela? Pois é, ele está recuperado e deve estar de volta ao time no clássico de amanhã. O lateral direito não entra em campo desde o dia 7 de agosto na vitória contra o Atlético Paranaense. Ele não teve muitas oportunidades enquanto o Daniel Alves estava lá no São Paulo, no Tricolor. E após a saída do Daniel, o Orejuela se machucou e estava se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. O Igor Vinícius, o outro lateral direito, também está machucado. E o atacante Galeano foi improvisado na função. Falando sobre departamento médico do São Paulo, do Orejuela, que pode estar voltando para o Clássico, essa semana uma emissora de rádio bateu um papo aí com um dos fisiologistas, um dos primeiros fisiologistas que criaram o Refis do São Paulo, que virou referência, que foi o Dr. Turíbio. E o Dr. Turíbio, dando a entrevista, na entrevista que ele poderia estar voltando para o Refis, para a parte do departamento médico do São Paulo. E ele disse que a defasagem, não só do São Paulo, mas de outros clubes, é muito grande em comparação a outros clubes europeus e inclusive até a MLS, que é a competitividade. Para você ter uma ideia, por exemplo, uma contusão dessa do Orejuela, que poderia pôr o jogador para jogar em 15 dias, ele demorou 40 para ficar pronto. Então tem muito isso, né, cara? Uma coisa que eu acho que aconteceu, Mário, que assim, se eu estiver falando até besteira, você me corrija, mas eu não estou lembrado realmente. Para mim, o São Paulo parou no tempo, nos últimos 10, 15 anos. Sim. O que o São Paulo trouxe de novidade estrutural, de novidade de departamento? Foi o que o Dr. Turíbio disse na entrevista. Por exemplo, o Corinthians ele tem uma máquina lá que faz regeneração sem precisar daquele negócio do gelo. Faz uma regeneração em jogadores. Tem como se fosse uma estufa, amigo telespectador, que faz uma regeneração no atleta, que é isso, criogenia, né, Rafa? Então, assim, o cara recupera, que tinha que recuperar em uma semana, recupera em 4 horas. Então, a impressão que dá é essa, que o São Paulo parou um pouco no tempo ou ficou atrasado. Enquanto Corinthians, Palmeiras se modernizaram, Atlético Mineiro tem um CT absurdo também, Flamengo se reestruturou totalmente, Flamengo não tinha onde treinar, os caras treinavam no meio da lama, tem até foto de jogador machucado em treinamento no Ninho, os caras carregando o cara de carriola há 10 anos atrás. Olha o Flamengo hoje, sabe? E aí eu não vi o São Paulo andando nessa velocidade dos mesmos clubes que hoje estão na ponta do casco. Exatamente. Então acho que faz falta isso, né? Faz falta você ter esse olhar para frente. As últimas diretorias de São Paulo foram muito ruins, assim, ficaram paradas mesmo no tempo. E agora a gente vê realmente acontecendo isso. Passe diretamente pelo departamento médico, com certeza. O Dr. Turíbio disse também, por exemplo, tem um laser que é utilizado muito no futebol americano e na NBA, que, por exemplo, essas contusões de coxa, de posterior e tal, que normalmente o jogador fica 3, 4 semanas para voltar. Cara, em 7 dias o cara tá pronto para voltar a jogar. É um laser de 4ª geração. Aqui no Brasil a gente tem esse laser, ele é de 1ª ou 2ª geração no máximo. E esse laser lá é de 4ª geração. Você então, assim, a recuperação do atleta que recuperaria em 40 dias, recupera em uma semana, 15 dias. Então, quer dizer, tá faltando coisas, né? Tá muito socateado. A medicina avança numa velocidade muito grande, né? A gente viu na pandemia os caras fazendo uma vacina em 3 meses ali. Mas não é 100%. Nem a vacina da gripe é 100% até hoje.
Então, esse Ainda negócio de que varíola vacina 100%. tem que ser 100% é meio que desinformação de não entender mesmo. Mas assim, a gente vê que a ciência avança numa velocidade que é muito importante. E tem clube que não consegue acompanhar. Eu acho que o São Paulo precisava... Às vezes, vale a pena, Mário, você não pagar 7 milhões de euros num Pablo, olhar um pouco para a sua estrutura do que você precisa fazer e resolver também a questão interna, né? Exatamente. Olhar para aquilo. A questão é o torcedor entender que é muito difícil, né? Exatamente. Vamos para o WhatsApp aqui. O Rodriguinho de Rio Preto. Boa tarde, Maricaio. Quem diria que o Corinthians foi da escuridão à luz este ano? Ano que vem vai em busca da glória eterna na Libertadores. Onde? No SBT, é claro. Maricaio, mandem um abraço pro pessoal do Racha Galácticos. Rapaziada do Racha Galácticos, aquele salve, aquele abraço. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto. Já pensou o Corinthians aqui na tela do SBT? Que maravilha! Cara, com o Palmeiras, sucesso absoluto, audiência total. Com o Corinthians eu acho que vai ser igual também, se for para Libertadores. Também vai acho. também arrebentar na audiência, assim como está sendo com o Palmeiras. E uma coisa bem legal, né? Os corintianos querem aparecer no SBT. Sim. Vamos torcer então para que isso aconteça. O Rubens Pereira de Rancharia, boa tarde, Maricaio. Sempre muito bom, SBT Esporte, muito obrigado, Rubens. A torcida ajudou muito. E vai, Corinthians, é nóis. É nóis. Boa, Rubens. Tamo junto. Tamo junto. A torcida ajuda demais, sempre ajudou o Corinthians. Esse é o Kroos, hein? Ó o Kroos de Catanduva. Boa tarde, Maricaio. Se o São Paulo perder para o Santos, o Crespo corre risco de cair? Um grande abraço. Corre muito risco. Então, muito. Ontem saiu uma informação que ainda é extraoficial, mas tem jornalista já apurando e falando de que tem um treinador português que estaria na mira do São Paulo, caso o Crespo não caia. Falaram até o nome, agora eu não me recordo o nome dele, mas é um treinador que também com experiência, que o São Paulo estaria observando ele. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei, o Crespo, ele precisa... Não sei, mas ser um pouco mais enérgico. Sim. Acho que ele não passa isso, pelo menos pra gente, né? Já ao contrário do Abel, por exemplo. E o time precisa reagir, óbvio. Mas dizem que ele ainda tem a garantia de Muricy, né? Muricy ainda acredita muito no trabalho dele. Isso. Né? É que é muito importante. O Muricy é uma peça fundamental hoje. Exatamente. São Paulo. Vamos lá. O Luciano Santos de Prudente. Mário, quase o Face, o WhatsApp e o Insta param novamente com os antes secando. Só que não. Estamos chegando, não deixa chegar. Calma, gente. 49 pontos tem o Atlético Mineiro. Os corintianos estão empolgados, hein? Então, calma. Ó, o Atlético, na moral aqui, na moral. Agora, se você e o Rafa depois quiser cair matando em mim, pode ser, não tem problema não. Mas na moral, entre nós aqui, só se o Atlético palmeirar que não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Palmeirar em 2000 igual em 2009? Pô, é o Palmeiras palmeirou. E era o Flamengo, né? E era o Flamengo. Não, aquela palmeirada lá, que o Palmeiras, né? Contra o Fluminense em 2009, não dá. Não, e o Flamengo o ano passado também, né? Tava lá atrás, foi chegando. Lembrando que o Flamengo tem jogos a menos. Exatamente. Não sei, vamos ver. Mas assim... A briga é Flamengo e Atlético. O Galo é o favorito. É o cara do campeonato. Tá na mão. Tá com uma mão. Tá com uma mão. Falta Também outra. acho. Falta pouco. Voltamos já. Voltamos e a gente fala de seleção brasileira. O Gabriel Jesus foi quem falou com a imprensa e ele fez uma análise aí muito legal. O Jesus comparou o desempenho dele no City com o desempenho vestindo a amarelinha da seleção. Fala aí, Gabriel. Eu realmente comecei essa temporada muito bem, né? Jogando mais alegre, jogando em outra posição que eu estava acostumado antes e estou acostumado aqui na seleção também, jogando mais pela beirada, né, na direita. E no clube, no City, agora venho jogando mais por aquele lado. Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Lá é um estilo de jogo, aqui é outro. A gente joga de uma forma aqui, lá é de outra. Porém, eu tento sempre... Eu dou o máximo para poder ajudar da melhor forma a seleção quando estou aqui e o City quando eu estou lá. Espero sim realmente voltar a crescer os meus números com a seleção brasileira, né? É um desejo meu, óbvio, né? De estar na seleção, crescer os números, ajudar mais e mais, né? Assim como eu comecei a fazer quando eu fui convocado as primeiras vezes.
É. Tá aí, né? Ele fala, tá aí a diferença, né? Aqui eu tenho o Guardiola, ali eu tenho o Tite. Né? Mas e o Tite quer que eu jogue de volante aqui, e lá eu jogo de ponta. de ponta marcando, né? O Tite tá full pistola porque ele vai jogar de atacante, né? Não, mas ele começou bem na seleção, aí depois ele deu uma caída mesmo, perdeu até a vaga de titular, né? Na seleção. E no City também. Era reserva na temporada passada, não estava muito bem. Chegou-se até a falar que ele queria sair, que ele estava querendo mudar um pouco de ares. E aí acontece do Agüero não renovar e ir para o Barcelona. E aí ele recebe a oportunidade e está aproveitando muito bem, Mário. Começou a temporada voando o Gabriel Jesus. Os últimos 6 jogos ele foi titular. Em 6 jogos ele fez 3 gols e deu 4 assistências. Então, assim, jogando demais mesmo o Gabriel. Está num momento bem legal da carreira dele. A gente espera que consiga atrair isso, trazer também isso para a seleção. Que na seleção eu acho que, apesar dele ter começado muito bem, ser aquele cara que realmente ajuda, ainda não é o Gabriel Jesus dos clubes, o Gabriel Jesus do Palmeiras, o Gabriel Jesus que chegou no City jogando demais. Falta ele ter aquela maturidade, talvez, e o apoio também do Tite. Eu acho que o Tite também entra nisso para trazer o Gabriel, dar aquela moral, deixar ele titular, 2, 3 jogos, dar uma sequência pro cara, que é diferente você jogar na seleção de você jogar no clube, né? Mas o Tite vai comemorar se ele fizer gol? Ou Claro. vai ficar bravo com ele no vestiário? Claro que vai. Não, Gabriel Jesus fazendo gol na seleção brasileira, o Tite fica Tite. Não é possível. Há quem diga que Tite não fica nem pro Catar, né? Então, Rapaz. eu acho que não, acho que fica, mas... Eu acho que fica. Mas já, não sei. Mas vai ser aquela o Tite campanha... ele deixou de ser unanimidade na seleção brasileira já faz mais de um ano, né? Já faz um tempo, mesmo com títulos e tal. Depois daquela final de Copa América, a moral dele deu uma caída boa. Eu acho que depois daquele atropelo contra a Bélgica, na outra Copa, já deu uma... 2018, né? Uma balançada no Tite, né? Não sei. O Renato Augusto saiu muito ileso daquele jogo, na minha opinião, apesar de ser um baita de um jogador que eu gosto muito, ele perdeu um gol que não pode perder em Copa do Mundo, né? Mas e o Tite levou o jogador machucado, porque ele tinha falado, tem a minha palavra. Cara, palavra na hora da Copa não é que joga, assim, filho. o Filipão, é jogador saudável. O Filipão fez isso também na seleção em 2002. Se não tivesse ganhado Copa, ele tinha... tinha acabado com ele, porque ele não levou o Romário e ganhou. Amiguinho, 2002 só tinha fera. Não, nem compara. Entra um, sai outro. Isso é fato. Não, isso é verdade. O que é isso? Ronaldo, Rivaldo, não dava, né? Não dá, né? Vamos pro WhatsApp. Põe na tela aí o Geberson, de Catanduva. Vai, Corinthians! Parabéns pelo programa. Muito obrigado, Geberson. Valeu, tamo junto. Show de bola. O Jaum, de Presidente Epitácio, no jogo de ontem. Jaum ele joga... João, né? Jaum. Você joga videogame, né, filho? Certeza, olha lá, olha o desenho lá. dele. Olha lá, ó. Certeza. É Jaum ou João? Acho que é João. João? Eu acho que é. Então vou na do Caio. João! Meu Deus. No jogo de ontem, o que o Corinthians ainda precisa melhorar? Ainda tem coisa para melhorar, acho que defensivamente um pouco. A defesa, o Gil ainda é um cara, apesar de dar uma segurança, é um cara que tá mais pesado. Precisa ter uma proteção um pouco maior. Acho que o Cássio também é uma questão que ninguém tá falando, porque o Corinthians tá ganhando os jogos, mas o Cássio tem falhado em alguns momentos. E tá pesado, o Corinthians hein? Precisa melhorar. Pesadíssimo. Tá pesado. Eu já falei aqui na segunda-feira, volto a falar. Eu acho que o Corinthians precisa pensar logo no substituto para o Cássio, não para tirar ele do nada do time, né? Nada disso, mas para ter uma sombra ali, para ter um jogo. Tinha esse cara que era o Walter, mas saiu, acho que já tem que pensar em outro. Hoje eu não vejo os goleiros do reserva do Corinthians à altura do Cássio, eu acho que precisava o Corinthians já começar a trabalhar nesse goleiro reserva. Boa, vamos lá. A Gabi de Badipacite. Oi, boa tarde, Maricaio. Certeza que o Corinthians está jogando muito. Tá jogando. 10 jogos Melhorou invicto, muito. Né, Gabi? Melhorou muito. O Corinthians está 10 jogos invicto. Tá bem, um negócio tá bem incrível. demais. E o Roger Guedes, 6 jogos, 4 gols. Exatamente. Absurdo. E na hora que ele foi sair, colocaram o número 0 na placa de substituição, porque não dá para pôr 1, 2, 3, né? Que é o número que ele usa, é um absurdo isso. É brincadeira. Papamel, de Narandiba. Papamel, imagina o tanto de zerinho que ele faz com essa motoca que ele tá aí na foto, hein? Motaça, cara. Boa tarde, meus queridos. Parabéns pelo programa. É o melhor do Brasil. Não fala isso. Não fala isso que a gente empolga aqui. Não fala isso, não. Empolgamos. Gostei da moto, hein? Gostei Linda. também. Linda demais. Papamel e pelo gingado ali, ó, faz zerinho. Zerinho nada. Faz zerinho. Deve filmar com GoPro os rolezinhos, que é legal pra caramba. Manda uns vídeos pra nós mesmo. Aí, Papamel. Boa. Bom, nosso conteúdo tá lá, disponível pra você no tela2.com.br. Assista a hora que você quiser, tá certo? Não tem dia, não tem hora, é a hora que você quiser, meu filho. E amanhã tem mais. Paz pra todo mundo, fiquem bem. Valeu, até amanhã.